Olá, olá, meus amigos, como é que estamos? Olha só, é impossível, né, um concurso que não peça improbidade administrativa. Então, evidentemente, no TJ São Paulo vai perguntar. Você pode ter certeza que vamos ter questões sobre improbidade, até porque, gente, é uma tradição muito grande das bancas de São Paulo, para todos os concursos de São Paulo, né? Pedirem, perguntarem sobre improbidade. Eu já tinha até comentado isso com vocês nas nossas aulas passadas, né? na live passada que tivemos, certo? Eu só estou ajeitando aqui um detalhezinho. E hoje, meus amigos, depois que tivemos aquela aula, né, de revisão dos pontos objetivos, hoje vamos resolver questões, todas elas da VUNESP, para a gente pegar o jeitão da banca, pegar os pontos que eles mais cobram, pegar algumas dicas de memorização e também, por que não, identificar e comentar erros da banca VUNESP. É importante você também saber onde que as bancas têm algumas falhas de conduta ao realizar os concursos de vocês. Tá bom? Então, sem perder tempo, bora lá, meus caros! Vamos ver aqui o que nós temos de questões. Olha lá, meus amigos. A primeira delas, né? Aqui, ó. A conduta de aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que acho que vai ficar mais fácil para vocês lerem, né? Me dá só um segundinho. Põe. Acho que agora fica melhor. A visualização. Melhorou, né? Olha lá. Então, repetindo, hein? A conduta de aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade, de acordo com a Lei 8429. Vocês sabem que a improbidade é regida pela 8429, né? A 14230 é uma lei de atualização e modificação, tá? Muito bem, meus caros. Então aqui estamos naquele debate relativo à conduta, né? Como é que a gente vai fazer para memorizar, meus caros, quando a questão da conduta for para o chamado enriquecimento ilícito? O que a gente tem que fazer? Para a gente poder lembrar disso, tem alguns macetes, algumas brincadeirinhas, né? Eu gosto muito de pedir para vocês refletirem sobre a conduta, sobre o verbo, tá? Então, meus amigos, se a conduta, se o verbo for algo que é reflexivo, algo que vai trazer de volta para o próprio agente, então isso é enriquecimento ilícito, tá? Agora, se a conduta for para fora, se a conduta for para permitir que faça, se for ele agindo em prejuízo da administração, aí não é enriquecimento ilícito, aí é causação de danos ao patrimônio ou ao erário do Estado, que é o artigo 10º, beleza? E se não for nenhum dos dois, princípios, no máximo, né? Professor, eu já escutei aí algumas diquinhas de outros amigos, tal, não sei o quê, de palavrinha de memorização para eu lembrar quando se tratar de improbidade por enriquecimento sem causa. Qual é a palavrinha, gente? É a palavrinha, né, praia. Praia. Vamos lembrar de praia. Por quê, professor? Porque quando você coloca a palavra praia na sua cabeça, você vai ver que é perceber, perceber no sentido de receber, tá? Perceber, P de perceber, R de receber, A de adquirir, I é de incorporar e o último A é de aceitar, certo? Então todas essas condutas que eu fui falando agora formam a palavrinha de memorização praia, que são os núcleos verbais que vão tipificar a conduta de improbidade por enriquecimento ilícito do artigo 9º da lei.
Professor, e se fosse para eu memorizar os danos ao patrimônio e ao erário? Aí você vai lembrar de FFDPS. FFDPS. O que é FFDPS, meus amigos? Vamos lá? Coloca aí. O primeiro F é facilitar. O segundo é frustrar. Por exemplo, frustrar o caráter competitivo de uma licitação, frustrar o caráter, né, de uma conquista, alguma coisa assim. Vamos lá. Então, facilitar é o primeiro F, frustrar é o segundo F. Lembra? FFDPS. D é doar, P é permitir e S é sem observar as normas. Beleza? Então, recordado estes dois elementos, vamos aqui então, olha lá. Então a conduta do camarada foi aceitar. A. Lembra? Artigo 10º não tem conduta, começando com vogal. A gente tem lá FFDPS no artigo 10º. Quem tem vogal é o artigo 9º, A, né, de praia. Olha lá. Então, aceitar emprego, comissão, isso é uma improbidade por enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa, descrito na lei da improbidade administrativa 8429. Pegou então as duas palavrinhas totalmente chabablaus de memorização? Legal, né? Olha lá. Próximo aqui, questão de número 2, meus amigos. Vamos ver? A alternativa correta sobre a lei de improbidade administrativa 8429. É um dos enunciados mais simpáticos, aquele que não fica inventando, né? Letra A. A obrigação de reparar integralmente o dano ao erário em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa é transmissível aos herdeiros. É ou não é, gente? Veja, sempre recordem um detalhe importantíssimo. Lei da improbidade regula, lembra que nós falamos na live passada? Regula ilícito civil administrativo, tanto que a própria lei fala que o que é aplicado nela é chamado direito administrativo sancionador. Logo, meus amigos, a gente sabe que em direito penal a pena não passa do agente. Agora, como é que é ilícito administrativo civil e estamos falando da reparação do dano? Então, nesse caso, senhores, os herdeiros, os sucessores do improbo condenado, eles estão obrigados a ressarcirem o dano, sim, senhor. Porém, não de forma integral, né? Eles têm que ressarcir o dano até o limite daquilo que eles receberam por herança. É o que está lá no artigo 1º, parágrafo 6º da lei da improbidade, gente. Por isso que é a nossa resposta correta. Né? Professor, dá uma palhinha sobre as demais. Né? Peraí. A obrigação de reparar. Peraí, não é que não, olha lá. Eu não reparei a palavra integralmente, gente. Olha só. Então, obrigação de reparar o dano ao erário em decorrência da prática de ato de improbidade, né? Não, fica restrito. Perdão, gente. Eu li com correria, tá vendo? O problema da correria é isso, né? Então, de fato, é letra C. A obrigação de reparar o dano vai somente até o limite da herança, certo? E a letra B, gente, olha lá. Aquele que exerce transitoriamente, sem remuneração, mandato em órgão público, está sujeito à lei de improbidade? Está, tá? Então tome cuidado, nós vimos isso, tá? Estão sujeitos à lei da improbidade, né, os agentes públicos, assim conceituados de maneira formal e também, né, em interpretação extensiva, todos os demais, gente, que possam exercer atividades de atribuições ou competências públicas. E isso não depende nem de remuneração, do agente ser remunerado, e nem de permanência, ele pode ser transitório, tá?
Então a letra B está errada, porque esse camarada está sujeito. Letra C, a gente já sabe que esse é o nosso gabarito, né? Porque eu falei correndo, não tinha reparado o detalhe. Atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada. Existe improbidade, gente, contra patrimônio de entidade privada? Só em um caso. Qual caso, hein? Se a entidade privada receber subvenção, benefício ou incentivo fiscal, certo? E a conduta, o evento danoso, a prática ilícita se refira a esse elemento, tá bom? Então tomem cuidado que bens de entidades privadas, né? Aliás, tira bens. Entidades privadas também estarão, né, colocadas ou observadas como sujeito passivo das condutas de improbidade nesses casos que eu comentei com vocês. Já é? Próxima questãozinha aqui, meus amigos. Olha lá. Assinale agora que está errada. Errada. Tá bom? Vamos ver? Letra A. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, instituído pela Lei 8429, tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Até aqui, perfeito, né? Como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Então, tá certo, né? A letra A está toda corretinha. Letra B. A instauração de inquérito civil para apuração dos ilícitos referidos nesta lei interrompe o curso do prazo prescricional que passa a correr após a sua conclusão. Ih, gente, instauração do inquérito? Olha lá, a instauração do inquérito, meus amigos, suspende e não interrompe. Vamos lembrar as hipóteses de interrupção? Que fica mais fácil, né? Olha lá, interrupção do prazo prescricional são ajuizamento da ação, publicação da sentença condenatória e publicação do acórdão que confirma a condenação. Então, senhores, quando tivermos instauração de inquérito, não ocorre interrupção, ocorre suspensão. Já? No máximo suspensão, né? No máximo suspensão, é o artigo 23 da lei, tá bom? Então esse aqui que está errado. E a minha dica então, gente, sempre que aparecer suspensão ou interrupção, lembrem que interrupção a gente pode memorizar com 3 elementos. Quando ajuiza a ação, quando publica a sentença condenatória e quando publica o acórdão confirmando a condenação. São estes 3 elementos que interrompem o prazo prescricional, certo? E detalhe, hein? Depois que interrompe, ele volta pela metade. O prazo é de 8 anos? É. Então, depois que interrompe, ele volta pela metade, ele volta em 4 anos. Olha lá, letra C. O Ministério Público, ouvida a pessoa jurídica interessada, poderá celebrar acordo de não persecução civil no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória, desde que estipule, no mínimo, o dever do agente público ou privado ressarcir integralmente o dano ou a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida pelo agente público ou privado. Então a letra C está toda correta. Letra D. Na ação civil pública para responsabilização por improbidade administrativa, quando a sentença condenar os réus ao pagamento de quantia ilíquida, o Ministério Público, ouvida a pessoa jurídica prejudicada, procederá à liquidação do dano. Certinho, é isso aí. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica se
comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Então também está certa. Vamos lá, gente. VUNESP 2023, mais uma de improbidade. Com base na lei da improbidade, né, é correto afirmar. Então aqui agora ele quer saber qual que está correta. Vamos ver? Letra A. Importa um enriquecimento ilícito qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação. Não. Esse aqui não é de enriquecimento ilícito, né? Aqui estamos falando do artigo 10º, improbidade por causação de danos ao patrimônio ou ao erário. Joia? Então ela está errada. Letra B, senhores. Causam lesão ao erário a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Não. Estes três deveres são deveres genéricos dos princípios administrativos. Letra C. Atentam contra os princípios da administração pública ao ferir. Não. Ao ferir não é princípio. Ao ferir é a letra A da palavra praia, que é o quê? Que é o enriquecimento ilícito do artigo 9º da Lei de Improbidade. Já? Letra D. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal para ser arquivada no serviço de pessoal competente. Exatamente. Mas isso aqui não é uma obrigação da lei da improbidade, é uma obrigação genérica, geral, né? Dos agentes públicos em geral. Então ela está certa. Letra E. Poderão representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade apenas os cidadãos que estejam em dia com suas obrigações fiscais? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Qualquer um, em qualquer condição, pode fazer denúncia sobre improbidade, tá? Bobagem isso aí. Vamos lá. Mais uma. Considere que, no âmbito do município, ABC, foi editada uma lei permitindo expressamente a contratação de servidores temporários sem prévia realização de concurso público. Meses depois, a referida lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça competente. Mas durante sua vigência, diversos servidores temporários foram contratados com base no diploma legislativo. Em face dessas contratações, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra José, a autoridade municipal que promoveu tais contratações. Com base na situação hipotética e na jurisprudência do STJ. O que está correto aqui, gente? Já vou te dar uma dica, hein? A resposta vem do informativo do STJ, informativo 736. O informativo 736 do STJ fala expressamente que a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, não configura improbidade administrativa por estar ausente o elemento subjetivo, que é o dolo. Certo? Então é letra C, e isso é o enunciado 736 do STJ. Veja você a grande importância de se manter atualizado com os informativos e essas coisas todas. Tá bom? Próxima aqui, meus amigos, vamos ver? A respeito da prescrição da ação para aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, assinale a afirmativa correta. O prazo era de 5, passou para 8, né? Agora a intercorrente acontece com 4, a interrupção acontece apenas no ajuizamento da ação, publicação da condenação, publicação do acórdão, que confirma a condenação.
tudo isso a gente já viu e reviu, vamos ver? Então, a respeito da prescrição, bora lá. Letra A, meus amigos. Caso o agente público responsável pela prática do ato de improbidade seja portador de mandato efetivo, a ação de improbidade poderá ser proposta em até 8 anos após o término do exercício do mandato? Não, né? Tem nada a ver, isso não existe, tá bom? Não caiam nessa, isso não existe. Vamos lá. Letra B. A ação para aplicação das sanções previstas de improbidade prescreve em 5? Não, essa é a redação antiga. Na nova, o prazo é de 8, tá? Letra C. Interrompe, olha lá. O que interrompe? Sentença condenatória e confirmação da condenação pelo acórdão e propositura da ação. A letra C fala interrompe a prescrição pela sentença condenatória ou absolutória. Não, absolutória não interrompe. Então, a letra C está errada. D de dado. Interrompida a prescrição, prazo recomeçará a correr do dia da interrupção pela metade. Sim. Então, a prescrição abstrata é em 8 anos. Uma vez ocorrida a interrupção, passa a ser agora de 4. Ok? Letra E. A suspensão da prescrição produz efeitos individualmente para cada um dos que concorreram para a prática do ato de improbidade administrativa, ainda que não sejam parte no mesmo processo. Não, né, gente? Não são essas as regras, pelo amor de Deus. Já? Na sequência, questãozinha de número 7 agora, hein? Considere que Tício é agente público e o seu colega de trabalho, Mévio, após analisar expediente administrativo, identificou indícios de prática de ato de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito. Lembra? Praia. Ao se deparar com a situação, Mévio pretende reportar o caso ao seu superior hierárquico para que a investigação seja aprofundada. Para tanto, está redigindo o memorando descrevendo a denúncia. Com base na lei, né, Mévio poderá indicar no documento, de forma correta, que... Então, o que ele pode indicar nesse documento, meus amigos? Veja, é um ato, né, de encaminhamento para providências, tá? Então, é um ato que está correto, descrito na letra D. Tício estará sujeito à lei de improbidade, ainda que seu vínculo com a administração seja transitório e sem remuneração. Todas as outras alternativas estão bem erradas conforme a lei. Na hipótese da administração identificar a prática de improbidade, não poderá ser realizado acordo judicial? Mentira, agora nós temos acordo, transação e outras possibilidades de meios alternativos de solução das controvérsias. Letra C. O prazo de prescrição da ação de improbidade estará suspenso enquanto o processo de investigação? Não existe essa previsão de suspensão. Letra B. Tício somente poderá ser responsabilizado caso o ato tenha sido praticado a título doloso, considerando-se dolo a mera voluntariedade? Não. O dolo agora é dolo específico, é dolo qualificado. E a própria lei de improbidade fala, não basta a mera voluntariedade. Letra A. Por se tratar de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, haverá responsabilidade caso o ato tenha sido praticado a título de dolo ou culpa. Não, somente no caso de dolo, viu? Então matamos aí a pau VUNESP Improbidade 2023. Vamos ver? Beltrano, responsável pelo estoque de suprimentos de escritório na empresa estatal XPTO S.A., precisou sair um dia mais cedo do trabalho para comparecer a um recital de sua filha de 4 anos na escola. Como talvez fosse necessário acessar o armário no qual o estoque era guardado, sem avisar a seu superior, compartilhou a senha do cadeado com seu colega de equipe, Ciclano, a fim de que este suprisse
qualquer demanda na sua ausência. Alguns dias mais tarde, descobriu-se que cerca de 15 mil em materiais de escritório foram retirados ilicitamente do armário por Ciclano, usando a senha compartilhada por Beltrano. Então o que o Beltrano fez? O Beltrano fez besteira, né? Ele compartilhou a senha e através desse compartilhamento que ele fez sem a observância das exigências legais, ocorreu uma dilapidação patrimonial da administração, do Estado, né? Então nós ficamos com um problema grave. Vamos ver o que é aqui? Letra A. Beltrano responderá por ato de improbidade administrativa por ter concorrido dolosamente. Não, ele não teve o dolo específico. Letra A está afastada. Letra B. Beltrano responderá por ato de improbidade administrativa apenas no caso de ser demonstrada a voluntariedade da sua conduta de compartilhar a senha. Não, né? Ele tem que ter a voluntariedade e o dolo específico, lembra? Então também não está certo, não. Letra C. Ciclano não responderá por ato de improbidade em razão do valor do prejuízo ser mostrado inferior ao mínimo legal? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não existe, ou pelo menos como regra geral, não se aplica o princípio da bagatela nas improbidades, hein? A regra genérica não vem admitindo, tá? D de dado. Eventual absolvição de Beltrano e Ciclano em processo por improbidade administrativa não impede a sua demissão por justa causa após processo administrativo no âmbito da empresa. E aqui, meus amigos, temos que lembrar daquela regra que a gente conhece bem, que é a regra da chamada independência das instâncias, né? Então, a instância no qual ocorre o processo de improbidade não interfere na instância criminal, não interfere na instância trabalhista. Não há interferência entre as instâncias, elas possuem seus próprios padrões, princípios e normas de responsabilização. A gente tem aquela hipótese genérica apenas quando nós tivermos partindo da decisão de absolvição criminal no qual tenha se provado a ausência da conduta e a inexistência, né, do ilícito e a ausência da autoria. Então, se nós tivermos estes dois do direito penal, aí ele interfere nas demais instâncias. Tirando isso, não há interferência, as instâncias são independentes. Legal? Então, qual vai ser a nossa resposta, meus amigos? Olha lá. Letra D, né? Então, eles poderão ser ainda demitidos por justa causa, porque as instâncias são independentes. E a letra E, gente, eventual exoneração de Beltrano e Ciclano em processo por improbidade administrativa impede a sua posterior responsabilização em sede criminal? Não, né, meus amigos? Acabei de falar que as instâncias são independentes. VUNESP 2022, hein? Vamos ver? Também sobre improbidade. Mas a improbidade, olha que interessante aqui, ó, né, com foco em licitações. Vamos ver se a gente consegue dar uma aprofundada. A lei da improbidade, em seu artigo 3º, parágrafo 1º, prevê que não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. De quem que nós estamos falando aqui, meus amigos? Quem? Se estamos falando, né, da responsabilização por ato de improbidade administrativa imputado à pessoa jurídica, então nesse caso nós estamos falando daqueles camaradas que exercem os cargos de atuação, ainda que não remunerados. Beleza? Então vê, letra A. Aos agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia
ressalvados que estão atuando em empresa incorporada. Não tem ressalva, tá? Não tem ressalva. Letra B, aos sócios, aos cotistas, aos diretores, aos colaboradores da pessoa jurídica de direito privado. Essa aqui está bastante do agrado, né? Porque quem é que vai responder pelos atos da empresa? Quem está na qualidade, na condição de seu administrador. Então, aquele artigo 3º está se referindo a eles, aos sócios, cotistas, diretores e colaboradores. E eu preciso frisar com vocês um ponto importante, né? Porque agora, com a nova redação da Lei da Improbidade, trazida pela 14.230, quando o ato de improbidade imputado a uma pessoa jurídica implicar também em crime de corrupção, então a pessoa jurídica vai ser responsabilizada ou pela improbidade ou pela corrupção. E não se admite mais a dupla penalização como estava sendo praticada recentemente. Joia? Muito bem. Na sequência, meus caros, aquele que, sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma. Não, né? Esta não é a responsabilização que está esculpida ali no artigo 3º do enunciado. Essa é a responsabilização direta do agente público. Letra D. O agente político ao servidor público e a todo aquele que exerce, ainda que sem remuneração, função pública. Veja, a redação está certa, mas não é a essa que se refere o artigo 3º, né? Porque o artigo 3º está falando da imputação de improbidade à pessoa jurídica, meus amigos. Letra E. Aos agentes de qualquer nível e hierarquia, não. Estamos falando dos responsáveis pela pessoa jurídica. Então, todas estas afastamos. Vamos ver agora, VUNESP 2022, hein? Mais uma, vamos ver? De acordo com a lei da improbidade administrativa, constitui ato de improbidade importando em enriquecimento ilícito. Qual é a palavra para memorizar? Praia. Perceber, receber, adquirir, incorporar ou aceitar. Vamos ver? Letra A, revelar? Não. Revelar não é. Letra B, deixar? Não. Deixar de prestar contas também não é. Letra C, facilitar? Não, né? Esse aí é do FFDPS, hein? Tá? Também não é. Letra D, receber? Sim. Receber está em praia, né? É o R de praia. E o P, permitir? Permitir não é reflexivo, hein? Permitir é permitir que alguém faça. Então o P de praia não é permitir, é perceber, tá bom? Que é reflexivo. Alguém percebe algo para si. Quando a gente lembra das palavrinhas, começa a ficar até mais fácil, né? Olha lá. Questãozinha agora, meus amigos, de número 11. Vamos ver? De acordo com a Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento horário são sanções aplicáveis em decorrência de... Letra A, crimes contra a administração pública? Não. Crime é crime, crime é cana, chilindró. Letra B, improbidade? Sim, mas temos que lembrar que nem todas as hipóteses de condenação de improbidade vão implicar em suspensão dos direitos políticos, porque com a reforma da Lei da Improbidade, patrocinada pela Lei 14.230, as improbidades por violação dos princípios não implica mais em suspensão de direitos políticos, tá? Tome cuidado com esse detalhe. Então, nem todas as improbidades implicam em suspensão, mas é uma regra geral, podemos marcar a letra B sim, tá? Letra C, crimes cometidos por servidores? Não. Letra D, infrações administrativas? Não. Letra E, crimes de responsabilidade? Não. Então matamos a charada, né? Sequência, meus amigos.
VUNESP 2022, improbidade. No que tange a ação de improbidade, é correto. Então, nós temos várias falsas e uma correta. Vamos ver? Dê uma olhadinha aí. Letra A. Da ação que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo no instrumento. Letra B. Da decisão, né? Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá apelação. Letra C. A indisponibilidade de bens não poderá ser decretada sem oitiva prévia. Letra D. É vedada a decretação de indisponibilidade de quantia até 10 salários mínimos. Não. Letra E. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato. Também não. Então ficamos com qual, senhores? D e E estão muito erradas. E aqui, ó. A indisponibilidade preliminar, né, inaugural de bens é sem oitiva? Não. Agora, com a reforma, é com oitiva. Então está errada a C também. Letra B. Da decisão que converter improbidade em ação civil pública, cabe apelação? Não, cabe agravo. E o agravo, meus amigos, é o recurso por excelência nas ações de improbidade. Tá bom? Agravo. Vamos fazer um agravo de instrumento, a decisão que deferir ou indeferir medida relativa à indisponibilidade de bens. Tá? A apelação vai vir só diante da sentença absolutória ou condenatória. Vamos lá. VUNESP 22 em 2022, tá? Para fins da lei de improbidade, é considerado agente público. Olha lá, gente, essa questão sempre cai, hein? O que eu falei para vocês na nossa aulinha que nós tivemos, a nossa live anterior, sobre improbidade, preparando vocês para essa prova aqui do TJ, hein? Eu havia comentado com vocês que é clássico, é super recorrente a questão sobre o conceito de agente público para a lei da improbidade. E qual das alternativas, meus amigos, está correto, hein? Herdeiro de fundação instituída pelo poder público? Pode ser? Não. Advogado contratado? De jeito nenhum. Se ele é advogado contratado, ele não pode ser considerado. Letra C. Prestador de serviço de empresa contratada? Também não, né, gente? São terceirizados. E o guarda municipal? Ué, o guarda municipal né? Ele é agente público para todos os efeitos. Então, de forma geral, já matamos aqui a charada. Vamos só ver se a letra E está mesmo errada. Colaborador de associação sem fins econômicos que não celebra parceria com a administração pública? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, resolvida essa daí com boa tranquilidade. Joia? Questãozinha 14. Vamos lá? VUNESP novamente, 2022 novamente. Na hipótese da prática de ato de improbidade que cause lesão ao erário. Senhores, lesão ao erário são as penas mais graves, intermediárias ou mais brandas? As penas intermediárias, tá? O agente público estará sujeito à aplicação de pena de suspensão de direitos políticos por até. Vamos recordar, então? A pena máxima de suspensão é de 14 anos para quem comete enriquecimento ilícito. E a pena de 12 anos para quem causa danos ao patrimônio ou ao erário. Joia? E esse aqui é o mesmo prazo que vai impedir o agente de receber vantagens, benefícios, né, coisas da administração em si. Certo? Tranquilo, né? Tranquilinho. Vamos pegar mais uma aqui, meus caros. Ué, por que tu tá azul? Tá aqui, melhorou. VUNESP 2023. Considere que Isaías, eu tenho um grande amigo chamado Isaías, lá de Curitiba. Considere que Isaías, servidor público, recebeu vantagem econômica indireta para facilitar a permuta de bem imóvel entre um particular com a administração. Com base na Lei 8.4, o que ele fez, hein? Olha lá.
Recebeu é o R da palavra praia, não é? Perceber, receber. Então ele cometeu improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito, certo? Então, letra, será usado como improbidade no caso de ter sido praticado de forma dolosa. Pronto, letra C. Se ele fez e ficou provado que ele fez com o dolo específico, vai ser uma improbidade. Interessante, hein? Boa, né? Muito boa. Agora, essa daqui, gente, é pra gente refletir, tá? Vamos lá. Veja você que é VUNESP, veja você que é 2022 e que a lei de atualização da improbidade é de 2021, tá? Vamos ver? Olha lá. O artigo 11º, gente, o 11º qual que é? Improbidades por violação dos princípios. É a única hipótese de rol taxativo e com algumas observâncias a mais. Porque, por exemplo, agora, por violação dos princípios, não existe mais aplicação da suspensão dos direitos políticos. Isso existia na lei anterior. Na lei atual não tem, com alteração. E a VUNESP viajou no doce aqui, ó, viajou na batatinha, na maionese. Cada um viaja onde quiser. Então veja que essa questão deveria ter sido anulada, né, meus amigos? Porque ela foi posterior à lei e não existe mais suspensão de direitos políticos por violação de princípios, gente. Nós temos suspensão de direitos políticos por 14 anos para enriquecimento ilícito e 12 anos para danos ao erário. Tá? Então, a violação de princípios não tem mais. Por isso que eu coloquei isso daí para te dar este toque, nesta advertência. Questão 17ª, 2022, já na vigência da nova lei, hein? Vamos ver se vamos ter problema novamente. Ô, VUNESP. Olha lá. De acordo com a jurisprudência, cortei o texto, dos tribunais superiores à lei de improbidade, assinale a alternativa que esteja correta. Então vamos lá. Quem está correto aí? Letra A. As sanções previstas na lei de improbidade administrativa poderão ser executadas provisoriamente após prolatada sentença de mérito em primeira instância? Não, né, gente? Claro que não, né? Você vai suspender provisoriamente os direitos políticos do sujeito? Vai suspender ele provisoriamente do cargo ou da função? Não existe isso, tá? Então não existe. Letra A está errada. Letra B. Nas ações de improbidade administrativa não é admitida a utilização da prova emprestada? Falso. É admitida sim. Letra C. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa. Não, esquece. Colocou a palavra culposa, a gente já sabe que está errado. Letra D. É prescritível a ação de ressarcimento decorrente do ato de improbidade administrativa praticado com culpa. Olá, meus amigos. Eu chamei a sua atenção porque a gente sabe que não existe mais improbidades culposas. Só que no caso aqui, a VUNESP fez uma redação toda esdrúxula para falar do enriquecimento Não, então, o que estamos falando aqui, gente, é a prescrição para reparar o dano e não para a responsabilização da improbidade. E a reparação de dano, né, segundo o entendimento agora, é prescritível. Porcaria de questão, né? Porcaria. Letra E. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos à obrigação de repará-lo até o valor do dano? Não. Né? Ainda que o valor seja superior ao da herança? Não. A gente sabe que é até o valor recebido na herança. Tá bom?
Questão de número 18, São José dos Campos, 2022. Suponha que um agente público está sendo processado pela prática de ato de improbidade administrativa sob a acusação de que foi responsável pela realização de contratação pública que não seguiu o rito legal. Na peça acusatória, consta a informação de que, embora houvesse divergência interpretativa de lei, baseada na jurisprudência sobre a possibilidade de realização da contratação sem prévia licitação, o órgão acusador entendeu que o procedimento era necessário e que, portanto, a conduta do infrator ofende o princípio da moralidade administrativa. Tendo por base a Lei 8429, o que é que está correto aqui nessa mixórdia? Vamos ver? Opa, passei. Letra A. A conduta em questão admite a responsabilização por ato de improbidade, certo? Caso o agente tenha agido com dolo ou culpa, não. Culpa não. Então aí a letra A deixou de estar correta para a gente, certo? Deixou de estar correta. Letra B. Caso fique evidenciada a lesão ao patrimônio público, o mero exercício da função pública autoriza a responsabilização por ato de improbidade? Não. Não basta a mera voluntariedade, tem que ter dolo específico, gente. Letra C. A conduta do agente não configura improbidade, pois a divergência interpretativa afasta a responsabilização do agente. Então essa está correta conforme a lei, mas temos que lembrar, senhores, que o STF tem por hábito suspender essa previsão, hein? Tá? Então, correto, letra C, no teor da lei. Então, o enunciado perguntou segundo a lei, então segundo a lei é isso aí mesmo. Quando houver conduta, mas ela decorrer de adoção de posição com divergência na jurisprudência, aí, né, isso afasta a responsabilização por improbidade. Sacanagem, né? Não devia afastar, mas tá aí, né? A gente pede para o cachorro vigiar a linguiça, dá nisso. Olha lá. Letra D. O agente público não estará sujeito à lei de improbidade administrativa caso seja vinculado ao poder judiciário. Nada a ver, né, gente? Todos estão sujeitos. Letra E. A demonstração da voluntariedade do agente é suficiente para a comprovação da existência do dolo, não sendo necessária a demonstração da intenção de praticar. Claro que é necessário, é o chamado dolo específico. E a própria lei fala aqui, não basta a mera voluntariedade. Questão 19, gente, VUNESP, depois da edição da 12230, hein? Da 14230, perdão, vamos ver? Astrid, que é servidora pública, deixou de praticar indevidamente, olha lá, deixou, né? FFDPS, em tese de improbidade, do artigo 10º, né? Astrid, que é servidora pública, deixou de praticar indevidamente ato de ofício que não era de sua responsabilidade. Aliás, que era de sua responsabilidade, atentando contra os princípios da administração pública. Essa conduta de Astrid nos moldes da lei 8429, né? Então essa questão, senhores, ela está também sem resposta correta. Ela está totalmente desatualizada, tá? Então aqui está dizendo, quer ver? Vou até marcar aqui para vocês verem. Vou chutar aqui, ó, a letra E. Pá, vamos supor que seja a letra E, pumba, né? Ficará sujeita, entre outras sanções, à suspensão de direitos políticos. Por violação aos princípios administrativos, não tem mais a pena de suspensão dos direitos políticos, meus amigos. Tomem cuidado, tá? Última aqui pra gente ficar craque nas improbidades. Olha lá. Segundo o que estabelece a lei de improbidade, na hipótese do funcionário público que cometeu o ato de improbidade administrativa, ensejando seu enriquecimento ilícito pessoal, devidamente comprovado pelo competente processo administrativo, mas que veio a falecer antes de ressarcir os cofres. O que a gente sabe da regra? Herdeiros e sucessores serão responsabilizados e deverão ressarcir o dano. Porém,
até o limite da herança recebida, que é o que está na letra D de dado. Ficará sujeita a combinações da lei até o limite da herança recebida. E com isso, meus amigos, estamos aqui então concluindo uma bateria super intensa, importante e interessante sobre improbidade administrativa. E depois de ter feito todas as questões, o que a gente pode observar, gente? Aquilo que eu havia comentado na nossa live passada sobre improbidade e para a prova do TJ de vocês, que não vão cair perguntas reflexivas para vocês acharem a solução. Não cai divergência, não cai confusão, nada disso. Conceitos e classificações. E memorizar as condutas do artigo 9, memorizar as condutas do artigo 10º. De que forma? Pela dica. Artigo 9, enriquecimento ilícito, são práticas para si, que é praia, né? Justamente, meus amigos, perceber, certo? Receber, adquirir, incorporar e aceitar. É tudo coisas que o cara traz para ele, praia. Artigo 10º, FFDPS, justamente facilitar, né, fraudar, doar, permitir e agir sem observância das exigências legais. Visto esses dois, qual foi o outro ponto que eu chamei muito a atenção de vocês, gente? Conceito de agente público e prazo prescricional. Então vamos memorizar também mais uma coisinha? Interrupção quer dizer que para e recomeça. Só que ao invés de recomeçar do zero, recomeça pela metade, em 3 casos apenas. Propositura da ação, publicação da sentença condenatória, confirmação da sentença condenatória através de acórdão. Nesses 3, interrupção. Outras hipóteses, suspensão. Legal? Com isso, então, a gente pega esse jeitão e vocês vão ficar super craques. Mas veja, gente, nós vimos também que, lamentavelmente, a banca comeu bola e andou fazendo pergunta relativa a algo que já deixou de acontecer, deixou de existir. Então a banca Funesp também andou perguntando coisas já revogadas e ultrapassadas. Professor, eu vi que caiu uma questão de informativo do STJ. Você recomenda a gente ficar comendo informativos? Meus amigos, informativos do STJ e do STF são super importantes, não na minha matéria apenas, mas em todas as matérias, todas, que cobrem direito, tá? Então, todas as matérias de direito, você tem que acompanhar os informativos. Professor, eu pego todos? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente está no 740, né? Você vai pegar os informativos, eu acho mais prudente, tá? Da metade do ano passado para cá. Da metade de 2023, de julho de 2023 para cá. Pegue os informativos do último ano. Pronto. Com isso você já ganha autonomia para responder com mais segurança. Valeu, pessoal? Então é isso, meus amigos. Boa sorte a todos, bons estudos, beijos, tchau!